Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Pati, trabalhadora aqui do Regeneração, e com muita felicidade vou estar junto com vocês nessa reflexão dessa tarde de hoje, num tema tão importante, um tema envolvente em nossos corações, em amor, serenidade e luz. Geralmente eu gosto de ficar aqui na frente, então peço licença por estar aqui no púlpito, simplesmente para poder melhor organizar aqui as minhas anotações, para poder melhor conversar com vocês e refletir em conjunto desse tema. E, como eu disse, é uma alegria estar compartilhando esse momento, né, com todos vocês hoje, especialmente porque janeiro, né, segundo domingo aí de janeiro é um mês bastante simbólico, né, para todas as pessoas, um mês que simboliza recomeços, que simboliza naturalmente a ideia de regeneração, de reinício, de realmente botar aquelas nossos planejamentos, aquelas nossas ideias para frente, e que a gente olha para a própria vida e pensa junto assim, essas dúvidas, o que eu preciso mudar, o que eu quero melhorar, que caminhos que eu preciso reorganizar na minha vida. Então, o mês de janeiro, dentre vários outros, né, tem esse simbolismo de fazer com que a gente faça essas reflexões. E essas perguntas, elas permeiam muito no nosso dia a dia. Segundo a pesquisa de opinião do Datafolha de São Paulo, de 2025, entre novembro e dezembro, algumas pessoas foram entrevistadas sobre a chegada de um novo ano. E 69% dos entrevistados informaram que a passagem de um ano para o outro vai trazer melhora para o seu estado de vida, que vai trazer uma melhora para a sua situação pessoal na comparação com o ano anterior. E isso tem um aumento, inclusive, da pesquisa feita de 2024 para 2025 em 9%. Ou seja, estamos mais otimistas. Ao mesmo tempo, janeiro é frequentemente tido como um mês mais longo do ano e mais também melancólico. E de acordo com o Conselho Regional de Psicologia, há também um aumento na busca de tratamentos psiquiátricos e psicológicos. Ou seja, ao mesmo tempo que é tido como um mês de planejamento, um mês de frenesi, é também um mês onde naturalmente existe um sentimento de que as coisas também precisam melhorar. E nisso, vários outros sentimentos também são suscitados. Há também uma queda no nível de dois hormônios muito importantes no nosso corpo, que é a dopamina e a ocitocina. São hormônios responsáveis aí por trazer prazer e felicidade. Com essa queda e também logo após a passagem aí do ano novo, das festas, ao mesmo tempo também com as preocupações financeiras chegando, com o retorno à rotina, com o retorno às atividades, com as pressões das resoluções que foram feitas para o ano novo que vai chegar, contribui para essa sensação ser bem ambígua, ser bem dúbia. Então, ao mesmo tempo, a gente tem essas duas sensações bem presentes. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o dia mais triste do ano é considerado a terceira segunda-feira do mês de janeiro. Ela é conhecida nos países do hemisfério norte como a Blue Monday, que é do inglês, na tradução literal, como a segunda-feira mais triste, justamente porque é a chegada aí da segunda quinzena de janeiro, onde as resoluções foram feitas e, ao mesmo tempo, a vida continuou o seu curso. Então, realmente faz parte aí da gente ter esse tipo de situação, de se encontrar confuso, de ao mesmo tempo fazer listas e listas, de aumentar a quantidade de perguntas que nós fazemos em relação às nossas vidas. Para onde ir, o que devo fazer. A gente planeja, na verdade, para o ano inteiro, organiza metas, pensa no trabalho, na saúde, na família, nos sonhos. Esses planos, eles são traçados, várias listas, pelo menos aqui eu super me identifico, porque eu realmente sou uma pessoa que adoro fazer muitas listas do que fazer, do que não fazer, do que me planejar, do que não me planejar. E há realmente esse aumento generalizado de indecisão crônica. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. E com isso, o contexto acaba trazendo essas dúvidas. E hoje a gente convida aqui para poder refletir. Onde é que está Jesus nesse planejamento? Onde é que está a resposta que a gente traz para as nossas angústias mais profundas? Onde está, por exemplo, a nossa preparação para as atividades evangélicas durante o ano?
Porque é muito natural, como eu disse, a gente pensar na saúde, no financeiro, na faculdade, no ensino, na vida familiar, pessoal, amorosa. Mas quando a gente pensa na vida evangélica, que é a comunhão que a gente tem com o nosso Pai, a gente não costuma fazer essa lista. Quantos projetos sociais eu desejo fazer ao longo desse ano? Quantas atividades no centro, na congregação, na igreja que eu faço parte, eu vou conseguir participar? São coisas que a gente não tem tanta tendência de fazer. E até aquelas perguntas iniciais que a gente tinha colocado, o que eu faço, como eu me planejo, o que eu devo fazer, quando a gente coloca e olha para a vida de Jesus, a presença de Jesus em nosso meio, a gente também não tem esse costume de ter essa resposta. Então, essa nossa reflexão na tarde de hoje é que em nossas metas nós devemos traçar essa comunhão conjunto com Ele. E o tema da nossa reflexão hoje, ele é simples, mas profundamente transformador. Jesus é a resposta, não importa qual seja a pergunta. Nós temos Jesus como modelo de vida. No Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos a pergunta famosa que Kardec faz aos espíritos superiores. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos respondem diretamente: Jesus. Nós encontramos então essa resposta muito clara sobre como nós devemos seguir, como nós devemos ter em termos de modelo para poder seguir o caminho. Jesus para nós não é apenas um personagem importante da história que nos marcou. Ele é o nosso modelo de vida a ser seguido. Quando não sabemos como agir, quando não sabemos, quando nós estamos em dúvida, quando a dor chega especialmente, quando a vida nos exige mais e mais, Jesus continua sendo o nosso guia seguro para que a gente possa seguir adiante. Ser modelo de vida significa viver de acordo com um conjunto de valores, de hábitos, de comportamentos que servem de inspiração para as pessoas, para que as pessoas possam dizer: é aquilo que eu devo seguir, é aquele exemplo que eu quero alcançar. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, inclusive eu, já tivemos pessoas, e temos até hoje, na verdade, pessoas que a gente quer, que a gente admira, que a gente quer seguir aqueles passos, sejam nossos pais ou pessoas que também nos criaram, seja um amigo que é tão importante em certas atividades que lhe é de modelo também. Por que não ter esse guia e esse modelo como o principal dentro do nosso dia a dia? Esse ser modelo significa para a gente trazer autenticidade, trazer coerência nas atitudes diárias, ser uma referência positiva em tomadas de decisão. E Jesus é esse nosso modelo para a vida cristã. Ele exemplifica amor, ele exemplifica misericórdia, ele exemplifica humildade e obediência a Deus, sendo um guia para nós que apresenta esse Pai bondoso, que até então a gente não conhecia. Esse Pai que é esse Deus que é misericordioso acima de tudo, que nos ama, que nos trata como filhinho, como João tanto fala em seu evangelho, que mostra como a gente deve amar não só os nossos amigos, mas também os nossos inimigos, que devemos servir aos outros, construir um relacionamento profundo com Deus, inspirando aí um estilo de vida de fé, de serviço e de perdão, mesmo diante das dificuldades, diante das dúvidas que fica ao redor de nós, como demonstrado inclusive por ele próprio, lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para seguir adiante. A verdade que nos leva até Deus. A vida que tanto nos transforma encarnação em encarnação. Fazendo uma reflexão dentro do Evangelho de Lucas, nós temos aqui um texto muito maravilhoso que fala sobre essa comunhão. E pela importância dessa comunhão é que a gente tem as respostas para a nossa vida. Mas a vocês que me ouvem, diz Lucas, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der uma tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem?
Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas ao que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam os outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Veja que lindo é esse trecho de Lucas, esse evangelho essa narrativa que Lucas traz para a gente em relação a como Jesus nos ensina diariamente o jeito certo de agir. Jesus é magnâmico, que é o padrão dos espíritos puros, é generosidade magnâmica. Para o homem, Jesus constitui tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Veja aí a frase, né? Pode aspirar. Nós devemos sim aspirar. Porque a gente pode, a gente deve sempre falar, olha, Jesus fez isso, eu não vou conseguir. Eu, espírito imperfeito, nessa expiação, jamais vou conseguir. Não é esse pensamento que a gente deve ter. Pelo contrário, a gente deve ter o pensamento que somos filhos de Deus. Somos guiados por um Espírito que foi maravilhoso e que nos conduziu para esse ensinamento profundo, que nós podemos sim aspirar às melhores oportunidades de desenvolvimento na Terra, que é aqui que a gente está nesse momento lutando para que a gente possa melhorar. Porque o outro pensamento que é, eu não sou igual a Jesus, eu não sou um espírito puro, eu não vou melhorar. Isso nos atrasa cada vez mais. E nós estamos aqui para que possa progredir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa de fato se desenvolver. Então pensar não em ser Jesus, mas na verdade agir como Ele, aprender com os seus ensinamentos, traz essa melhoria para nós. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava diante das suas atitudes, e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido aqui na Terra. Mas a gente já parou para pensar, com certeza, sobre o seu sofrimento, quanto que Jesus sofreu, quanto que Ele padeceu, quanto que foi perseguido, quanto que Ele foi injustiçado, maltratado. No Calvário mesmo, Ele foi brutalmente açoitado, torturado. As pessoas que tinham o mesmo julgamento de Jesus, ou seja, que eram crucificados, elas não desencarnavam rápido como Jesus desencarnou, em questão de horas. Eram dias que as pessoas passavam na cruz. Jesus, Ele morreu, com muitas aspas, rápido, comparado às pessoas que eram crucificadas, porque Ele sofreu muito, porque Ele foi brutalmente açoitado. Então Ele já estava fisicamente já exasperado quando chega no sentido de fio condutor mesmo, enérgico, que animava o seu corpo. Mas Ele não reclamou, Ele não maldisse, Ele não olhou para as mulheres que oravam por Ele, choravam e disse, continuem aí, ou então se revoltem contra aqueles, ou lutem por aquelas pessoas que estavam me crucificando. Pelo contrário, Ele acolheu, Ele abençoou, Ele amou, Ele orientou e, sobretudo, Ele perdoou. Porque os que estavam ao seu lado pediu, inclusive, para poderem ser perdoados. E Ele fez, ao seu lado vou estar mais tarde. Veja que maravilha é o exemplo que Jesus traz para a gente, inclusive, sobretudo, na dor do seu Calvário. Ele agiu de forma benevolente para com todos, amigos e inimigos. E eu sei, é muito bonito quando a gente fala. E para quem é mais próximo a mim sabe, eu jamais faço a vez de romantizar a dor ou dizer algo para dizer, não, isso é super fácil, a gente super vai conseguir. Não, eu sei, é muito difícil, mas não é impossível para que a gente siga justamente na direção certa do caminho melhor. A gente não tem palavras, na verdade, para exemplificar tudo que Jesus passou por nós. Mas Jesus, Ele não veio apenas para ser admirado. Ele veio para não veio apenas para ser venerado. Ele veio para ser imitado. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo, Ele disse isso no capítulo lá 16, versículo 33 do livro de João. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo.
porque eu venci o mundo. Ele fala, eu venci o mundo. Ele veio para nós. Ele venceu o mundo para nós. Ele não falou a promessa para que a gente não tenha lutas, para que a ausência de lutas aconteçam. Pelo contrário, ele disse que vamos sofrer, tereis aflições. Ele disse assim, pode ser que tenham aflições, pode ser que vocês venham a sofrer. Não, ele afirmou, tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é a certeza de que em Cristo a superação das nossas lutas é completamente possível. E quando eu estava estudando para esse momento, eu me deparei em uma palestra de Haroldo Dutra, que falava, né, trouxe um exemplo de vida do próprio Chico Xavier, que em determinado momento Chico tinha um cachorro, todo mundo sabe que Chico era bem feliz com seus animaizinhos, e tinha um cachorro de Chico que estava bem doente, bastante doente. E Chico ficou bastante comovido com aquela situação. Ele não deixava, obviamente, de realizar suas atividades, mas ele estava com o pensamento voltado para o cachorro. Emmanuel, inclusive, seu mentor, disse para Chico, Chico, cuidado, precisa centrar o seu pensamento para que não atrapalhe as suas atividades mediúnicas. E ele, mas é meu bichinho. Então, como é que eu posso me fazer de longe assim do sofrimento de quem eu amo? Porque eu amo esse animal. E Emmanuel disse, não se preocupe, porque vai chegar para ele a ajuda. E aí, no outro dia, chega uma pessoa e fala, Chico, eu lhe ajudo, o seu cachorro está sofrendo, não se preocupe, vá para as suas atividades. Quando você voltar, eu vou ter resolvido a situação. Quando o Chico volta, o que aconteceu com o cachorro? Estava enterrado. Porque a pessoa sacrificou o animalzinho, porque em sofrimento ele não tinha condições mais de se recuperar pelos tratamentos que se tinha naquela época, naquela situação. E Chico ficou completamente mexido com a situação. Não tratou bem a pessoa, foi ríspido, se ausentou, foi para o seu quarto, chorou, e aí Emmanuel aparece. Aí Chico, você disse que ia resolver a situação, ele fez, não resolveu? O cachorro estava sofrendo. Eu falei, não, mas eu não era isso que ia. Eu falei, mas não é você que determina. Aí Chico, não, e ficou com aquela sensação, e mais uma vez Emmanuel disse, precisa controlar os seus sentimentos, porque vai atrapalhar as suas atividades. Eu, não, o que eu devo fazer? Ele fez, reflita. Depois, na sua reflexão, Emmanuel mais uma vez chega para Chico, algum tempo depois, e pergunta, e Chico ainda, eu não sei o que devo fazer, me oriente. Ele fez, vai e compra o melhor presente para essa pessoa que sacrificou o seu cachorro. Ele, como assim? Ele tirou essa pessoa, sacrificou o meu cachorro sem a minha intenção, não era o que eu queria, e eu vou ter que presenteá-lo? Eu falei, sim, Chico. Não, eu me revolto com essa orientação. Aí Emmanuel fez, não se revolte comigo. Essa é a lição do mestre. E aí ele parou. E aí fez a sua reflexão, a pessoa precisava de uma máquina de costura, porque era uma costureira, comprou, parcelou até 3 encarnações aí a máquina de costura e deu de presente para essa pessoa esse presente, essa máquina de costura. E quando o Chico, ainda mexido, entregou, dizia assim, eu sei que você teve a sua intenção de me ajudar, tome aqui esse presente que eu sei que vai lhe ajudar dentro do seu trabalho. Essa pessoa ficou tão comovida que ela chorou e agradeceu a Chico por aquele momento. E naquele momento que ela abraçou o Chico, ele conta que um facho de luz saiu do coração dela e entrou no coração dele. E que aquele facho de luz foi um bálsamo para que ele se acalmasse. E aí, enfim, ele entendeu o ensinamento que foi trazido. E na sua reflexão ele fala, é assim que eu preciso tratar as pessoas. Ela foi uma pessoa que fez algo que não estava bom para mim, no meu julgamento, mas eu a perdoo. Eu fiz para ela um sacrifício, entreguei no meu desejo, na minha escolha, algo para melhorá-la. Eu não poderia ter feito isso, mas fiz. E olha o que ele recebeu em troca. E é isso que a gente precisa ter para a nossa reflexão. Esse agir que, veja só, para Chico Xavier, a gente vê uma situação dessa, imagina o nosso cotidiano. Mas nós podemos fazer também esse tipo de atitude. Não é impossível. Porque Jesus, ele nos ensinou tudo isso. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz para os espíritos superiores é, onde está escrita a lei divina? E os espíritos superiores respondem, na nossa consciência.
Então nós, e quando viemos para a nossa encarnação atual, nós já sabemos de tudo aquilo que a gente já está aqui estudando. Já está conosco. Ele já está tudo colocado na nossa consciência. E quando Jesus nos ensinou isso, ele ensinou não só por palavras, mas especialmente através de exemplos. Ele não dizia para as pessoas, senta para a gente estudar aqui, vamos ler. Ele, logicamente, ele era muito estudioso, mas ele trazia especialmente pelo seu exemplo. Ele ensinou como amar, ele ensinou como perdoar, ele ensinou como servir, como seguir adiante, mesmo nas dificuldades. Pega o exemplo de Chico que a gente acabou de falar, exatamente isso, através do amor, do perdão, do serviço, de seguir adiante mesmo diante das dificuldades, das nossas dores que a gente está sentindo. Lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a frase que, apesar de estar como verdadeiro espírita, na verdade é cristão, como o próprio texto também discorre, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, Jesus não veio aqui para a gente colocar ele num pedestal. Ele veio para ser referência viva nas nossas escolhas. Jesus, para nós, é justamente quem vai estar nos ensinando como melhor seguir. E através como a gente vai seguir, dessa transformação que a gente vai atuar, é que as respostas vêm para a gente. É que a gente vai conseguir chegar dentro do melhor caminho para seguir. E como falamos antes, o início do ano, ele nos convida a essa reorganização de vida, a rever atitudes, a criar novos hábitos. Mas, muitas vezes, nós organizamos tudo, menos o mundo interior. Mas há um ponto muito importante, uma virada de chave, que eu costumo dizer, que precisamos ter coragem para nos perguntarmos e confrontarmos as nossas próprias mentes. Deus nos oferece esse modelo, porque está lá a resposta que os espíritos fizeram para Kardec. Kardec perguntou qual é o guia e modelo que devemos seguir. Deus nos oferece esse modelo. Deus está nos oferecendo agora, nesse exato momento, inclusive, esse mesmo modelo para nós. Mas não significa dizer que estamos aceitando. Deus está oferecendo Jesus, mas não significa que estamos seguindo. Não significa que estamos modelando. Afinal de contas, não é um modelo para a gente seguir? Mas nós estamos modelando a nossa conduta para que ela fique conforme a conduta dele. Nós estamos seguindo esse guia, porque ele é o nosso guia. Mas nossas vidas seguem os passos do Cristo, que é esse passo aqui, de amar, de perdoar, de servir, de seguir adiante, ou seja, se resignar-se. Eu aplaudo o ódio no meu cotidiano, o tipo de consumo de mídia que eu tenho feito nas redes sociais. É o que eu sigo? É o que segue o passo do Cristo? Eu venero quem provoca a guerra? Eu aplaudo quem provoca a mágoa, o preconceito, o ódio, a misoginia? Ou eu sigo Jesus nos passos da caridade, nos passos do perdão? Essa é a grande questão. Porque não é somente responder às nossas perguntas, é sobretudo refletir sobre os passos transformadores que nós estamos dando no nosso dia a dia. Desde o momento que a gente acorda, desde o momento que a gente segue, que a gente transfere a palavra para os nossos, para as pessoas que residem conosco, para as pessoas que trabalham conosco. Seguir Jesus e ter as respostas é, sobretudo, seguir esse passo. Uma coisa é Deus oferecer Jesus, outra coisa é a pessoa aceitar esse presente, aceitar a oferta, incorporar essa oferta em sua vida. Porque a gente nós somos pessoas, espíritos, que temos livre-arbítrio. Nós poderíamos dizer, eu não quero seguir Jesus. Assim como tem pessoas que fazem essa escolha. E isso é permitido. Porque Deus é tão misericordioso que diz, filho, segue adiante. Você vai aprender. E eu estou aqui para lhe amparar, quando for o seu momento. Jesus é para nós aquele molde. Sabe aquela forma de bolo que a gente coloca, molda aquele líquido, né, daquela mistura gostosa que a gente faz, que depois se transforma em algo bom com o tempo?
né? Porque quando você coloca o bolo, ele não fica de imediato pronto no forno. Ele precisa de um tempo para ele se moldar, para ele se transformar em algo que a gente vai ser nutritivo, para que algo que vai ser bonito, que é bom, que é gostoso. Cristo educa a nossa alma, não apenas consola. Ele desenvolve nossa consciência, ele estimula a nossa responsabilidade e nos convida à reforma íntima. Nós temos ele como centro. Ou seja, Jesus não é só a resposta que precisamos para os nossos planos, para nossas listas, para os nossos planejamentos que a gente revê. A gente tem ele como o caminho de aprendizado. E não se trata de sermos perfeitos, porque não é isso que a gente está falando aqui. Cristo não pede para a gente a perfeição. Ele não pede para que agimos dessa forma. Ele pede para que a gente queira melhorar-se. E nessa caminhada de transformação, Jesus ele não é um mero detalhe. Ele é de fato o centro. E quando não temos as nossas respostas, quando estamos tão abatidos, desesperados, quando estamos tão doloridos realmente desse caminho, o que nós devemos fazer? Ele próprio também disse, olha aí a resposta. Mais uma vez, a pergunta do que nós devemos fazer. Está lá no capítulo 6, Cristo Consolador, que diz, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei o que fazer, eu não sei quais são as respostas, eu não sei o que me decidir, eu não sei como agir, eu não sei como me transformar. Olha ali, está aflito, está com dores, vinde a mim. Sou eu que estou aqui pedindo para que vocês venham. É isso que Cristo fala para nós. Porque Ele é presença, Ele é consolo, Ele é força. Através da sua força, através da força de Deus que o anima, a gente consegue também seguir adiante. Ou seja, Ele traz para a gente essa esperança. Porque existem momentos da nossa vida em que a gente simplesmente não sabe o que fazer. É normal, todos nós passamos por isso. É cíclico, inclusive, é diário, inclusive. Não tem faixa etária. São dores que não cabem em palavras. São decisões difíceis que às vezes precisamos tomar. E que essas decisões, quando a gente toma, parece que ficam às vezes até mais próximas de Jesus, mas nos afastam de certas pessoas, nos afastam de certas decisões. Mas esse é o caminho que a gente precisa seguir. Os desafios que nos aparecem inesperados, é aquela máquina de lavar que quebra logo no mês de janeiro. O mês de janeiro está bem sendo referência aqui, que é o mês de PVA, de IPTU, de quem tem criança na escola, de material escolar. Aí quebra a máquina de lavar, eu já não tenho mais dinheiro. Aí depois fura o pneu, e aí eu não consigo me locomover direito. Aí fica aquela famosa gripe que também chega no final de janeiro, perto do carnaval. Aí são decisões que acontecem na nossa vida, que são aqueles desafios inesperados, que a gente coloca a mão na consciência e faz, meu Jesus, e agora? E os silêncios que acabam machucando as nossas vidas, os nossos dias. Jesus, como a gente falou, nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele prometeu estar conosco nessas dificuldades. Isso é verdade. Ele prometeu que sempre estaria. Ele falou, eu não me recordo qual é o evangelho, mas Ele disse, nenhuma ovelha ficará perdida. Vocês não ficarão órfãos. Foi o que Jesus nos disse. Vocês não ficarão órfãos, ou seja, vocês não estarão sozinhos, porque o órfão é aquele que não tem pai, que não tem mãe, que está aí sozinho. Vocês não ficarão. Ele prometeu isso para a gente. No livro Perante Jesus, Emmanuel traz uma frase, uma mensagem, na verdade, chamada Resposta em Jesus. Ele diz assim, ele nos mostra que diante das dores, das lutas e das dúvidas da vida, a resposta não está fora de nós. Ela está na vivência do Evangelho. Na vivência do Evangelho. Porque não é só simplesmente dizer, é Jesus a resposta das minhas dúvidas. É Jesus que está aí na pergunta que eu não sei responder. Não é simplesmente Jesus a persona, mas é a
a referência do que ele fez. Ele é um modelo, esse guia, porque ele fez aquelas atitudes que a gente deve seguir. Nós temos ele, então, que a resposta está no Evangelho, o Evangelho que ele trouxe para a gente. Ou seja, é aquela frase que eu tenho certeza que várias pessoas já ouviram aqui. O mundo melhora quando o indivíduo melhora a si próprio. Mas tente fazer um exercício diário. Em vez de acordar na agonia, atrasado, com um bocado de coisa já para poder providenciar, experimente acordar um pouquinho mais cedo, para que você possa acordar um pouco com mais calma, para que você possa fazer uma prece assim que você acorda, para que você possa levar seu pensamento, sendo possível fazer uma leitura do Evangelho inclusive, agradecendo a Deus pelo seu corpo vivente, pelos seus órgãos, pelos seus membros, agradecer pela família que está naquela casa, que não pode ser perfeita, mas que está ali com você. Agradecer pelo seu trabalho. E se você ainda não tiver um, agradecer pela sua força, porque você está vivo e pode lutar. Agradecer pelas necessidades, porque são elas que nos fazem nos tornar humildes, para tornarmos a olhar para Jesus. Experimenta fazer isso, do que acordar naquela agonia, já na cobrança, já na angústia. O seu dia, ele tende a ser muito mais leve. Não é que as dificuldades vão sumir, não é isso. Mas a forma com que você vivencia aquelas dificuldades vai ser mais leve, vai ser mais centrada. Você já vai começar o dia na prece. Então vai ser muito mais fácil permanecer em prece, porque é isso que a gente fala o tempo inteiro. Quando eu tenho a oportunidade de trabalhar lá no atendimento fraterno e converso com as pessoas que buscam aqui algumas orientações no nosso tratamento aqui na nossa casa, eu sempre digo, nós vivemos basicamente o tempo inteiro em tratamento, que são as orientações. Quando a gente fala, e aqui quem já passou por tratamento ou quem está vivenciando, sabe o que eu quero dizer, que é leitura diária do Evangelho, prece. O que é isso? É você estar o tempo todo, de fato, em comunhão, recebendo aí essas vibrações. Então é acordar, é agradecer também a sua comida, é agradecer também aquela oportunidade das pessoas que Deus colocou em seu caminho, é deitar também agradecendo por mais um dia que passou. Então quando a gente muda esse padrão, de fato, muda também externamente. Porque se eu faço o contrário, na verdade, se eu só maldigo, se eu só reclamo, se eu só xingo, se eu só continuo com os mesmos pensamentos negativos, com aqueles pensamentos cristalizados, de que nada vai dar certo, de que eu só sou a vítima, de que eu não consigo nada, não vou mudar meu padrão energético. E pior, eu vou atrair irmãos que também estão nesse mesmo padrão, confusos como eu. E isso vira essa vibração simbiótica que vai mais se atraindo e retroalimentando. Nós podemos quebrar esse padrão. Nós podemos vibrar positividade e amor. A paz começa no coração. É aquela música do Nando Reis. Nando Reis não, desculpa. Nando Cordel. Errei, Nando. Do Nando Cordel. Que é a paz do mundo. Começa em quem? Começa em quem a paz do mundo? Em nós, em mim. A paz do mundo começa em mim. É isso que diz a música. Então, quando a gente está com a paz, a gente segue adiante. É por isso que nossos irmãos evangélicos, protestantes, eles dizem isso. A paz, porque eles desejam de fato a paz que está em mim no outro. Onde a gente tem também esse ensinamento. O Namastê, nossos amigos hindus, que também é a saudação do Cristo que habita em mim, na verdade, do ser, né, de luz que habita em mim, em você. É isso que a gente tem que passar, e não a raiva. O Evangelho, então, começa em nós, porque Jesus o tempo inteiro pregou a paz. Jesus ele foi um pacificador, ele não pregou guerra. Pelo contrário, esperava-se que o Messias vinha em guerra armado, com espada, com armadura, para poder combater ele e libertar Israel. E Jesus disse, não, o nosso Messias, ele disse, não é isso que o rei do meu pai quer. O reino do meu pai é de misericórdia. O reino do meu pai só impõe caridade e amor, que são duas irmãs que seguem juntas. Jesus transformava as pessoas pelo exemplo, não pela imposição. Jesus não mudou o mundo apenas também com seus discursos. Ele mudou o mundo com as suas atitudes. Então, quando a gente estiver fazendo a nossa pergunta, como é que eu vou perdoar?
Pati, como é que eu vou perdoar como Jesus perdoou? Jesus disse, com misericórdia. Você também não erra? Eu também erro. Você também não queria ser perdoado pelos seus erros? Eu também quero ser perdoado pelo meu erro. Então por que você não pode perdoar quem errou? Por que você não pode agir com misericórdia? Porque Ele vai agir com misericórdia conosco. Ele não vai assim, eu te perdoo, mas eu não quero nem mais ver você. Como a gente geralmente faz, né? Eu perdoo fulano, mas eu não quero nem ver fulano mais pintado na minha frente. Isso não é perdão. Quando a gente diz assim, como é que eu vou amar? Eu não tive amor. Eu tive um pai ausente, uma mãe ausente. Eu tive inúmeros relacionamentos que não deram certo. Ninguém me ama, eu não vou sem amar. Jesus responde com caridade. Se coloque ao serviço do próximo. Entregue alguma coisa para alguém. Sorria para alguém quando passar na rua. Ao subir de um ônibus, cumprimente aquele motorista que está cansado, também lutando na sua vida. Isso é caridade. Caridade não é só a caridade física, a caridade que você entrega uma esmola. A caridade, sobretudo, é quando você coloca o seu amor em ação. Faça caridade. Como é que eu vou enfrentar a dor? Estou com muita dor. Eu não quero saber que a dor ela é algo bom para mim. Me recuso a pensar que a dor, o sofrimento é algo que eu devo venerar. Não venere o sofrimento, venere a possibilidade de Jesus te colocou a esperança de dias melhores. E esses dias melhores nem pode ser aqui, porque os dias melhores eles vão ser, no reino de Deus, na nossa eternidade, na nossa possibilidade da melhoria dessa encarnação, no nosso progresso. Então Jesus responde para a gente tudo isso. Existe um livro que eu não sei se vocês conhecem, que é um best-seller cristão, já bem antiguinho assim, não lembro agora exatamente quanto tempo que ele faz, mas quando eu estava fazendo a reflexão para hoje, eu lembrei muito dele. O livro é Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Alguém aqui já conhece esse livro? Em Seus Passos, Que Faria Jesus? É um livro de cunho protestante, inclusive, mas é um livro muito interessante para que a gente possa fazer uma reflexão, pequenininho ele, inclusive. Ele conta uma história bem rápida, uma história de uma congregação pequena nos Estados Unidos, onde o pastor era tido como uma referência principal e que estava vivendo uma crise de fé, mas estava permanente na sua congregação, nas suas atividades. E que, em determinado momento, essa comunidade, ela conhece um mendigo que pediu ajuda para várias pessoas, incluindo para esse pastor, e ninguém ajudou esse mendigo. E no culto do domingo, quando eles estavam fazendo a pregação, o mendigo entra na igreja e questiona se de fato uma música que eles estavam cantando, que é seguir os passos de Jesus, as pessoas que estavam ali, estavam seguindo. Mas o mendigo, ele não falou isso com raiva, ele não falou isso com remorso, ele falou isso como reflexão. Ele fez, eu não sei se eu conheço de fato Jesus, eu não sei o que Jesus faria no meu lugar, porque ele estava mendigando, sem trabalho há 8 meses, a esposa havia falecido, ele perdeu a filha porque ele não tinha condições de criar e ninguém ajudava ele. E aí aquele pastor pegou aquele rapaz para poder ficar em sua casa porque ele estava enfermo e ele veio a óbito 3 dias depois. E aí na semana seguinte, quando ele foi para a congregação, aquele pastor disse, ele me marcou muito, aquele senhor, aquele irmão que veio aqui trazer essa palavra, porque eu acho que eu não estou também vivendo como Jesus queria que eu vivesse. E ele convida algumas pessoas a fazer um experimento de passarem 1 mês em todas as suas ações reagindo nessa reflexão. Em meus passos, o que faria Jesus? Se eu respondesse dessa forma, Jesus iria responder? Se eu agisse por esse caminho, Jesus seguiria por esse caminho também? Então há uma mudança na vida dessas pessoas que decidem, eu não vou contar para não dar spoiler, mas é transformador na vida dessas pessoas quando elas passam a fazer essa simples pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Há um nível de constrangimento, porque foi visto para pessoas, inclusive para aquele pastor que trabalhava agora eu não lembro agora com o que ele trabalhava, mas ele trabalhava no jornal, num jornal e que ele dizia assim, o que eu estou fazendo? Eu sou uma pessoa que comungo a cristandade, mas olha o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Ele não tinha feito essa reflexão ainda. E aqui, nesse livro que me lembrou, Jesus nos convida a refletir de que antes de qualquer decisão importante, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Divaldo, ele deu uma palestra uma vez que ele disse essa frase que me marcou muito.
Ao nos espelharmos em Jesus, encontramos a força e a inspiração necessárias para superar os desafios da vida, transformando nossas atitudes e pensamentos em ações de amor e benevolência. E a gente entende que falar de Jesus é diferente de viver como Jesus. Falar de Jesus é nos inspirar nesse modelo para nossas tomadas de decisões de vida. A gente precisa ter fé quando a gente fala de Jesus e busca seguir seus caminhos. Quando a gente passa, e isso está lá no livro, quando a gente passa a fazer essa pergunta do que Jesus faria no meu lugar, a gente precisa também ter muita fé, ter muita certeza e convicção naquilo que a gente deseja. E a fé exige ação. E a ação é esse movimento que a gente faz em nossa vida. E o amor cristão traz para a gente que precisa ser prático. Quando a gente faz essa pergunta, ela deixa de ser teórica. A gente precisa deixar que ela seja teórica, deixar que ela seja apenas na nossa cabeça, mas ela passa a ser prática. Quando eu vou responder ao meu filho Arthur, de 9 anos, que é uma criança maravilhosa, uma criança que tem suas peculiaridades, seja porque é uma criança neurodivergente dentro do espectro autista, ou porque simplesmente é uma criança de 9 anos, e quem tem ou já teve uma criança de 9 anos em casa sabe o que eu estou dizendo, eu sempre pergunto isso para mim mesma. O que é que Jesus responderia? Como Jesus acolheria aquela criatura que vem? E é um desafio enorme quando a gente faz essa busca, porque se em cada dúvida que nós perguntamos isso, o que é que Jesus faria, nós já estaremos muito mais próximos da resposta. E eu digo a vocês, meus irmãos, a gente fica realmente perto da resposta. Jesus realmente faria aquilo que eu queria fazer? Responderia aquilo que eu queria responder? Não. Então, meu exame de consciência aí já sendo colocado. E muito mais porque a gente entende que Jesus, ele não é apenas a resposta, ele é o nosso caminho. Ele é aquele que nos conduz à porta estreita, que é aquela que leva à nossa salvação. Como a gente comentou, a luz do Espiritismo significa ser guia, ser modelo. E Jesus não veio apenas para ser admirado, ele veio para ser vivido. Perguntar o que Jesus faria no meu lugar é trazer o Evangelho para a vida real. Então, chegando aqui no final, como é que a gente pode fazer para se aproximar mais de Jesus, desse modelo de perfeição? Mais uma vez, e aqui eu tenho certeza que meu amigo André, ele vai dizer, nada do que a gente quem está falando aqui é novo, né, André? Nada disso aqui é novo. Pela caridade, pelo perdão, pela reforma íntima, pelo serviço ao próximo. A gente fala isso sempre. A gente está aqui refletindo isso sempre. Ah, mas não existe uma fórmula mágica? Não existe algum tipo de ação que eu devo fazer? Não existe algum tipo de coisa que eu preciso comprar? Não existe algum tipo de atitude que eu preciso tomar? Tem isso aqui. É fazer o bem ao outro, é perdoar, é agir como Jesus agiria. Isso é a resposta. E parece de tão simples, inalcançável, inatingível. Porque é difícil seguir por esse caminho. É muito mais fácil o caminho da porta larga. É muito mais fácil o caminho de delegar a alguém as nossas dificuldades, da gente comprar algum tipo de situação. E aqui não estamos fazendo julgamento de nenhum tipo de religião que prega esse tipo de atitude. É simplesmente a nossa reflexão dentro do que a gente estuda no Espiritismo. É de nós a responsabilidade, não é dos espíritos. Não é do irmão que está junto com você no processo de obsessão. Não é dos mentores da casa espírita que você frequenta. Não é dos médiuns que estão lhe atendendo. Não é do passista que está lhe dando um passe. É sua, é minha, é nossa a responsabilidade de fazer essa melhora e chegar nesse caminho mais próximo. O amor se revela nas ações simples do nosso dia a dia. E é assim que Jesus explica pra gente. Amar como Jesus amou é escolher o bem, mesmo quando difícil. E um ensinamento muito importante. Jesus nunca força mudanças. Ele convida. Soa difícil, mas não é porque estamos no melhor momento das nossas encarnações. Eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade de falar aqui. Nós estamos vivenciando essas reflexões, reafirmando a resposta a convite feito por Deus, aquele convite que a gente comentou. Nós estamos aceitando esse convite, aceitando esse presente para poder melhorar, para melhor agir, que é seguir Jesus. E cada pessoa tem seu ritmo, cada coração tem seu tempo. Enquanto isso, Jesus vai caminhando conosco, porque Ele não vai desamparar a gente. Ele respeita os nossos passos. Ele sempre está aqui convidando a gente
para poder avançar. Eu sou muito apegada a esse Salmo 23. E para finalizar, sempre a gente pode recorrer à prece, para que a gente possa ter auxílio na nossa caminhada de transformação, de fortalecimento, enquanto seguimos Jesus na resposta dessa nossa melhoria contínua. Como dito por Paulo de Tarso, na coletânea de preces, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá no finalzinho a coletânea de preces. Eu não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada. É bem importante aquela parte lá do Evangelho. Paulo de Tarso fala que a condição essencial à prece é que ela seja inteligível, a fim de que nos possa falar o Espírito, ou seja, não é proferir palavras bonitas, não é proferir palavras que elas já estão lá prontas, mas na verdade é que quando fala, o coração sente, o Espírito compreende, sente em toda a partícula do nosso ser, é sentir o que a gente está falando de verdade. E esse salmo é tido como uma oração que é proferida em momentos de dificuldades, profundamente cheia de símbolos. O irmão Jacob, que é o pseudônimo de Frederico Figner, que em sua última encarnação, inclusive, foi espírita, presidente, chegou a ser presidente aí da federação, narra no livro Voltei a experiência de seu desencarne, onde ele teve muito medo da morte. E sim, espírita também tem medo da morte, viu? É assim, cheio de espírita que tem medo da morte. Perturbado, o nosso irmão Jacob, que é esse pseudônimo do Frederico Figner, ele não conseguia orar. Ele que era atuante dentro do espiritismo, ele não conseguiu orar. Ele se perturbou nesse enlace, desse desenlace, na verdade. Ele não conseguiu se afinar com os que lhe eram caros e que vieram, inclusive sua filha veio nesse resgate. E num momento de lucidez, ele recorre à única coisa que ele lembrou, que foi a esse salmo, inclusive, Salmo 23. Ele é muito conhecido, ele também é dito como uma poesia e também uma canção, que é uma herança do Antigo Testamento, proferida pelo Davi, mas que na nossa língua, na língua portuguesa, ele tem uma modificação no entendimento. Esse salmo traz a importância de um personagem que é o pastor de ovelhas, muito representado nas passagens de Jesus para ensinar o povo de sua época e que continua fazendo muito sentido para todos nós. O pastor e suas ovelhas, elas representam uma união de fidelidade, uma ligação, uma conexão que separados a ovelha não se afina a nenhum outro mestre, inclusive. Ela definha, ela não come, ela morre se trocar de mestre. O pastor cuida com amor, com verdadeira devoção daquele animal que lhe é preciso, que lhe é precioso. No pastoreio, muitas vezes, a muito quilômetro de distância do aprisco, está a necessidade de levar as ovelhas a tomar água. E o pastor fica longe de sua casa, mas ele não abandona, ele fica com elas. Inclusive, bebe da própria água que a ovelha bebe. Ele checa se a água está boa para que a ovelha beba. É ele que faz isso por as suas ovelhas. E é isso que Jesus faz por nós, e é isso que esse salmo diz. O salmo começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na nossa língua, mas no hebraico, que é a língua nativa, o sentido não é apenas material, e é isso que me pega nesse salmo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta. Ou seja, eu não preciso do que é essencial para a minha jornada. Deus não promete uma vida sem desafios, Ele promete presença no caminho. Tudo que eu preciso para crescer, para aprender, para me transformar, para evoluir, Deus já me oferece. E Jesus é a expressão viva desse cuidado. Ou seja, eu tenho tudo o que eu preciso, inclusive se eu morar na miséria. É isso que o salmista canta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui vemos Deus que conduz, que Ele não empurra, Ele guia-me mansamente. Ou seja, Ele não está impondo o nosso passo. O pastor respeita o ritmo da ovelha. Os verdes pastos simbolizam justamente essa renovação da alma, essa tranquilidade, essa vida que a gente vai chegar, que é essa felicidade que não é daqui. As águas tranquilas simbolizam o equilíbrio interior. Jesus nos ensina que a paz verdadeira não vem de fora, mas da harmonia da nossa consciência, do nosso amor e da nossa fé. Ele não apressa a nossa evolução, Ele nos acompanha. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigerar a alma é restaurar as forças espirituais.
As veredas da justiça não são os caminhos mais fáceis, mas os caminhos verdadeiros. Jesus não nos guia para o conforto imediato. Ele nos guia para a transformação moral. E às vezes o caminho dói, mas ele sempre educa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram um instrumento do pastor, para poder justamente puxar a ovelha caso ela ficasse perdida e entoar todas elas juntas. E ele não fala da morte física, ele fala dos vales da alma, do medo, do luto. Esse vale, inclusive, eu não vou saber falar o nome em hebraico, mas era que existia entre Jerusalém e Jericó, ficava nesse caminho, e as ovelhas tinham que passar. Então, às vezes, as ovelhas eram 40 e elas passavam em fila indiana, guiada pelo seu mestre, pelo seu pastor lá na frente. E aquelas que estavam mais lá para trás, como é que elas sabiam que tinham que seguir? Pela voz dele. E elas confiavam seguindo. E é assim que a gente faz. A gente não enxerga Jesus diretamente, mas a gente sente ele nos guiando. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mesmo em meio a conflitos, Deus nos sustenta. Mesmo diante das lutas, Ele nos fortalece. Jesus nos ensina que a verdadeira vitória não é vencer o outro, mas vencer a si mesmo. E por fim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra hebraica de misericórdia, ela quer dizer amor fiel, amor que não desiste, amor que acompanha. E Jesus é essa expressão viva desse amor para nós. Ele não caminha conosco só nos dias bons, ele caminha conosco todos os dias. No sentido espiritual, essa casa que a gente vai habitar não é um lugar físico, é um estado de consciência. E talvez hoje você não tenha todas as respostas para as perguntas que você colocou lá no início do ano, para esse mês de janeiro, para esse novo ano que se inicia. Talvez sua vida esteja em fase de reorganização. Talvez seu coração esteja super cansado. Talvez esteja aí com essa ausência de não saber o que seguir. Mas Deus não promete a ausência de dor. Ele promete presença no caminho. Ele não remove todas as provas. Ele nos fortalece em direção a elas. Então, quando a vida te perguntar como seguir, como suportar, como amar, como perdoar, como continuar, não esqueçam, Jesus é sempre a resposta. Então, quando escolhemos viver com Jesus, a resposta já está em nós. Muito obrigada pela oportunidade e que Deus possa nos abençoar hoje e sempre.